acabou com a luz e eu não tô conseguindo. Mas vai dar certo, né? Você confia, né? Você confia? Você não tá dando muita fé pra mim, sua cara. Tá parecendo que não tá confiando muito em mim. Olá! Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Eu nunca sei como começar isso. É muito estranho. Eu não tenho um bordão, não tenho nada disso. Tinha, mas não sei por que eu desisti. Acontece. Enfim, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou indo bem. Tá calor, mas a gente ignora esse fato. Hoje eu trouxe uma resenha pra vocês. Já falei pra vocês que eu gosto muito de fazer resenha, é uma coisa que eu não pretendo parar de fazer. Porque eu acho que os livros merecem mais do que alguns comentários aqui e ali, então sempre vai ter resenha aqui, é uma coisa que eu não pretendo parar. Então, hoje eu vou falar de mais um livro, a gente vai falar sobre O Ceifador, que quem me acompanha no Scooby, quem me acompanha nas redes sociais, já sabem que eu já comecei a ler o segundo desse aqui, então em breve vai estar saindo o próximo, mas vamos falar sobre O Ceifador hoje. Mas antes de começar, eu quero só dar aqueles avisos básicos que as minhas redes sociais estão todas linkadas ali embaixo, elas também aparecem aqui na tela. Pra quem quiser me seguir, pra quem quiser acompanhar por lá, eu posto as fotinhas quando saíram os vídeos, né, com a resenha curtinha, né, que não mostra tanta coisa do livro quanto o vídeo, mas eu posto alguma coisa lá também. Às vezes posto os negócios nos stories, eu preciso postar mais. Mas eu tô sempre lá no Scooby também, eu tô sempre aceitando todo mundo, curtindo as coisas do pessoal, né, pra ver que cada um tá lendo e conhecer um pouco mais das leituras dos outros, eu acho muito legal isso. Então tá tudo ali embaixo, na descrição do vídeo, é fácil de achar. E, inclusive, na descrição do vídeo tá um link pro conto que eu escrevi, que tá publicado na Amazon. Então, se você quiser ler e conhecer um pouco do que eu escrevo, tá tudo ali embaixo. Então é só você acessar, o nome do conto é Post-it pra você, ele também tá disponível no Kindle Unlimited. Então quem tiver é só pesquisar lá que você encontra facinho. É o primeiro ou o segundo resultado que aparece, então é muito fácil de encontrar, certo? Avisos dados, finalizados, vamos para a resenha. O Ceifador, do Neil Shusterman. Gente, esses nomes são complicados. Do Neil Shusterman. Do Neil, esse cara aqui, o Neil Shusterman, trazido para o Brasil pela editora Seguinte. É um livro que eu acho que eu não consegui imaginar em outra editora, acho que pelo catálogo da Seguinte, esse aqui é um livro que combina muito bem com eles, então a Seguinte trouxe pra gente esse livrinho que eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas pra ele. Sempre que eu falo isso, eu só consigo lembrar do povo, nossa, você gosta do livro, mas deu 4 estrelas. Vamos normalizar o fato de você gostar do livro, mas não achar que ele mereça 5 estrelas porque você não simpatizou 100% com ele. Eu agradeço, tá? Eu agradeço. Mas eu dei 4 estrelas pra ele. Não, de novo, não porque tem coisa ruim nem nada, mas é porque eu não acho que, tipo, ele é perfeito. É maravilhoso, ele tem muita coisa. Não, não é isso. Então, 4 estrelas, O Ceifador, editora Seguinte. Começando pelo que eu sempre faço, em questão de diagramação e capas, essas coisas, eu gostei muito da capa, eu achei muito legal. E eu achei, inclusive, a capa, ela entrega algumas informações sobre o livro, né, sobre a história, mas, independente disso, não me tirou a curiosidade que eu tinha pra ler e descobrir, né, o motivo. Então, eu gostei muito da arte da capa, da arte do livro em si. Ele é uma edição que eu achei muito fácil de ler. Eu gostei da página, gostei dessas coisas. E no livro, eles não tem divisória entre um capítulo e outro, diferente, nem nada disso. Mas tem um negócio que eu achei muito interessante nesse livro, é que a primeira página dele mostra, é diferente, tá, do resto. É uma fonte diferente, é tudo diferente. Que tem isso aqui, eu não sei se tá dando pra ver direitinho, mas o livro, ele tem páginas que são diários, não sei o que, mas que são diários dos ceifadores que aparecem durante o livro, né? E são informações extras para a história que ainda fazem sentido com o que está acontecendo. Então isso foi uma coisa que eu gostei muito. E pela diagramação dele ser diferente do resto da história, né, da diagramação principal, da parte que você realmente acompanha ali, tem essa diferença e você percebe quando uma coisa e outra estão acontecendo e a ligação dos dois em algum momento. Eu gostei muito disso nesse livro.
Eu acho que é uma coisa importante que, se tivesse feito diferente, talvez não ficasse tão legal quanto eu achei que ficou, pelo menos minha opinião. Foi o que me chamou bastante atenção nisso e que eu tava torcendo pra que tivesse nos próximos e aparentemente no segundo tem, então eu fiquei muito feliz. Edição é isso, não tem mapas, não tem nada de diferente com relação a isso. Então, a gente vai pra sinopse, né? Contar um pouquinho da história. O que me chamou atenção nessa história, isso aqui acho que foi uma primeira vez que eu fiz isso. Eu não li a sinopse do livro antes de comprar. Eu arrisquei e foi fundo. Porque eu sempre leio, assim, eu vejo as pessoas comentando sobre os livros e aí eu procuro ler a sinopse pra saber do que se trata, pra eu não entrar sem saber mais ou menos a história ou o que, né, a realidade do que tá acontecendo. Então, dessa vez eu simplesmente decidi, eu vou comprar porque tá todo mundo falando que é bom. Vai sair o terceiro, então se tá saindo o terceiro é porque teve uma venda boa, então vamos ler. Foi isso que eu fiz e eu comprei o primeiro e o segundo de uma vez. Mas se eu não tivesse gostado, eu teria que ler tudo. Porque eu não ia suportar ter o livro ali e não ler. Sorte que eu gostei. Eu gostei muito da história. Então a sinopse a gente vai acompanhar dois personagens, né? O Rowan e a Citra são dois adolescentes que vivem num mundo onde a humanidade venceu todas as barreiras possíveis. Não existe mais fome, não existe mais doenças, não existe mais guerra, miséria e morte. Ninguém morre mais. As pessoas, elas simplesmente chegam em uma idade avançada e elas podem simplesmente ir num lugar e voltar a ter 20 anos. Aparência, corpo, tudo. Então tem pessoas que podem ter 300 anos aparentando 25. Então a humanidade, ela não tem nada de diferente mais acontecendo. As pessoas seguem a vida normal. Eu até diria assim, que eu achei que imaginando um cenário assim seria muito monótono, porque você não tem nada de novo pra você, né? Você não fica doente, você não morre, você envelhece, mas você não chega a acontecer nada de extraordinário, assim, não tem novidade. Então eu achei um cenário muito interessante que o autor chegou a pensar, tipo, e se, né? Foi um e se bem grande. E aí o que acontece, como não tem mais nada disso, os ceifadores, existem dois pontos assim altos na sociedade, que são os ceifadores, eles cuidam da morte. Então, como as pessoas não morrem mais de doenças ou de causas naturais ou de acidentes e essas coisas, porque tudo melhorou, tecnologia é 100% segura, um avião não cai mais, é impossível você bater o carro. Então, tudo isso acaba que não existe mais morte, só que ainda existe a questão do controle populacional. Então, os ceifadores, eles estão ali pra isso, eles estão ali pra matar as pessoas, pra ter esse controle, já que elas não morrem mais naturalmente. E aí a gente também tem a Nimbo Cúmulo. Eu sempre erro o nome desse negócio, eu fico muito preocupada, mas eu acho que é Nimbus Cúmulo, o que toma conta da sociedade. É um grande computador, ele conta aqui que é a nuvem que a gente conhece hoje, ela simplesmente evoluiu para um AI super avançado, onde ela tem controle de tudo e todos. E ela faz as coisas para as pessoas e torna a vida das pessoas mais fáceis. Mas existe um porém, a Nimbo Cúmulo, ela não interfere nos assuntos dos ceifadores. Então, são essas duas entidades que tomam conta do universo. E aí a Citra e o Rowan, que eu comentei no começo, são dois personagens que a gente acompanha. Eles acabam sendo levados para treinar para serem ceifadores, né? Porque os ceifadores, eles são convocados, eles treinam por um tempo até realmente serem admitidos. Eu gostei muito dessa questão, assim, eu achei muito interessante o formato da história. Assim que eu fui lendo e fui desenvolvendo e entendendo o universo, entendendo as motivações, eu gostei bastante do que o autor criou para o universo, né? Os personagens, a questão deles falarem da era pós-mortalidade, né? Falarem, na época da pós-mortalidade existiam doenças, existiam essas coisas, acontecia isso, como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Eu achei isso muito interessante, porque pra gente são coisas comuns, e que pra os personagens aqui, por serem adolescentes, já nascerem num ambiente que não existe nada disso, super tipo, como as pessoas pensavam isso, por que tinha isso hoje?
sabe? Então eu gostei muito dessa premissa da história, eu achei interessante o autor parar pra pensar, e se acontecesse isso, e se não existisse mais isso. Eu gostei muito desse ponto da história. Os personagens, eu vou dizer pra vocês que eu gostei muito deles. Eu achei que a Citra e o Rowan, eles são dois adolescentes que... Uma coisa que eu sempre tenho receio de ler com um livro que tem adolescentes é que fica que os adolescentes que são o tempo todo brigando, que são rebeldes e que ficam arranjando intriga por qualquer coisa, ficam indo contra as autoridades, dependendo da situação, à toa, sabe? Só por rebeldia. Adolescente eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu entendo, mas eu acho chato quando um livro usa e abusa disso de uma forma que às vezes não tinha necessidade, sabe? E nesse livro não tem isso. Eles têm os momentos deles de rebeldia, como todo mundo tem, mas eles levam isso mais na naturalidade, sabe? O autor conseguiu mesclar isso nos momentos corretos para que tivesse isso, para que você não ficasse vendo apenas os dois o tempo todo brigando por causa do treino, enfim. E tem a criação sutil do relacionamento dos dois, assim. Eles treinam juntos, então lógico que você vai passar um tempo com a pessoa, você vai começar a gostar dela mais, você vai entender mais o passado dela e assim vai. Assim como os próprios ceifadores. Eu gostei muito desse desenvolvimento que o autor colocou para esses dois lados, né, para essas duas partes da história. E eu também achei interessante que não é o vilão da história, não o vilão, mas o antagonista da história não é uma pessoa em si que quer fazer tudo, né? Tem a pessoa, lógico, porque fica fácil quando você coloca um formato, né? Você bota... A palavra fugiu agora, mas quando você humanifica certas coisas, que no caso do autor, ele humanificou alguns tipos de pensamento que na época do livro, na época que se passa o livro, não seriam possíveis, ou que não faz sentido. E ele fez um antagonista, um ceifador que queria fazer as coisas diferentes. E eu gostei muito do que ele colocou, sabe? Como isso, eu achei interessante. O antagonista, às vezes você fica procurando um vilão, tipo os vilões de filmes de terror, que é aquela pessoa que faz um monte de coisa ruim e tal, mas que faz por fazer, sabe? Um psicopata que às vezes age por causa de instinto, alguma coisa assim. Nesse livro tem toda uma explicação por trás, tem todo um objetivo do antagonista fazer aquilo e não é só jogado assim, sabe? E às vezes eu tava conversando com algumas pessoas sobre o livro e eles, tá, mas o antagonista é o quê? Se o mundo é perfeito, qual é o vilão da história? Você vai acompanhar isso? E aí quando eu parei pensei, cara, realmente, quem é o vilão? Quem é o conflito? E aí quando surgiu esse personagem com todo esse conflito, eu falei, então esse é o propósito desse primeiro livro, apresentar essa questão. E aí vem um negócio que eu achei meio... que eu também acho que foi um motivo pra ter dado 4 estrelas, vamos colocar assim. É que o final do livro, ele foi super, assim, me surpreendeu. Teve um plot twist muito legal, que eu quase chorei quando eu tava lendo, eu achei muito emocionante. Mas teve uma parte no final que eu esperava mais. Eu achei que o conflito fosse dar aquela subida de uma vez, ia ficar lá no topo por bastante tempo e que ia acontecer um monte de coisa e aconteceu menos do que eu tava esperando. Então eu meio que fui com toda aquela expectativa, meu Deus, tô chegando no final, o que vai acontecer, eu quero ver isso. E aí eu tava lá em cima pra ele não subir tanto, sabe? Imaginando que tem uma curva, assim. Eu tava subindo, imaginando que ele ia passar e aí ele só fez tup e desceu. Então eu imaginei que fosse ter um final mais frenético, vamos colocar essa palavra. Mas apesar disso eu gostei bastante do livro. Eu quero realmente saber o que vai acontecer nos próximos, né, pra onde vai, porque existem várias vertentes que poderiam ser tiradas do final desse livro. Durante o livro existem outras 1000 opções de antagonistas e protagonistas e coadjuvantes, né, personagens secundários que você pode usar, que eu imaginaria colocar para um segundo, para um terceiro livro. Então eu estou muito ansiosa para ler os outros, para ver o que vai acontecer realmente. Não porque eu tô tipo, meu Deus, muito apaixonada pela história, alguma coisa assim, mas eu quero saber como é que vai ficar o universo realmente com as mudanças que foram apresentadas no final desse livro. Porque foram as mudanças bem novas e bem diferentes e eu gosto disso,
sabe? Eu gosto dessas coisas quando você não espera. Apesar de que, diferente disso, o final pra mim, eu ainda, apesar de ser legal, que não tenha uma coisa que seja comum ou clichê ou o mesmo do sempre, o final eu ainda aponto que eu gostaria sim que tivesse algo mais e não a forma que ficou. O final não é ruim, mas eu esperava um pouco mais de ação, mais de... sabe? Eu não sei explicar, mas é mais... vamos! Então, acho que essa foi a grande coisa que me decepcionou nesse livro. Foi a falta do tchan, sabe? Do boom no final. Mas eu gostei bastante dele. Eu vi muita gente realmente comentando que era muito bom a história. Então, eu acho que é um livro que vale a pena dar uma chance de ler, né? Eu espero que os próximos livros o autor tenha mantido a forma da escrita, tenha mantido algumas informações que ele colocou, né? Alguns formatos que como eu já comecei a esse ponto, eu posso dizer que algumas coisas sim ele manteve, mas eu gostaria que tivesse algumas coisas diferentes para não ficarem totalmente iguais a esse primeiro. É só um desejo de leitora mesmo. E é isso. O livro dessa semana, né, a resenha dessa semana. Então em breve eu vou estar lendo o segundo, então em breve vai ter o vídeo dele aqui. Cada livro vai ter sim o seu videozinho, né, porque cada livro de história segue uma progressão, mas são acontecimentos diferentes. Não sei se vão ter personagens novos, isso é uma coisa que eu quero muito, muito ler. Se vão ter novos ceifadores que vão aparecer, enfim, eu quero muito saber mais sobre esse universo. Eu imagino que tem muita coisa que o autor pensou pra contar. Então, estou muito ansiosa pra ler. E se você já leu esse livro, se você gostou, se você tiver alguma pergunta ou quiser saber mais, assim, que eu possa responder sem contar spoiler, só deixar nos comentários que eu tô sempre respondendo todo mundo, eu gosto de ver. Se você gostou do livro, me fala aí a parte que você mais gostou, se você acha que, se você concorda ou não comigo sobre o final. Eu gosto de saber disso. Eu gosto de ver as opiniões diferentes de cada um. Então, é isso, como as informações principais eu já dei no começo do vídeo. Não tem muito o que fazer aqui no final. Vejo vocês então em um outro vídeo. Próximo vídeo que sair a gente se encontra, certo? Tchauzinho. Até mais.